Nas profundezas da Serra da Mantiqueira, longe da civilização, vivia Caio Ramírez, um homem que construiu não apenas paredes ao redor de sua cabana, mas também ao redor de seu coração. Antes, fora um empresário implacável, movido pelo poder e pelo desejo de controle, esmagando qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas depois de uma sucessão de traições e a ruína financeira, perdeu tudo. Em vez de buscar redenção, ele se afastou do mundo, convencido de que a vida era tão cruel e impiedosa quanto ele mesmo havia sido. Ele sobrevivia retirando do ambiente sem se importar, caçando sem moderação e afastando qualquer viajante perdido que ousasse se aproximar de sua cabana. Com o tempo, seu nome se tornou uma advertência sussurrada entre os moradores das cidades vizinhas. Um homem tão frio quanto o inverno que tomava as montanhas. Numa noite de tempestade, um arranhar insistente na porta interrompeu seus pensamentos. Esperando por encrenca, Caio pegou sua espingarda, pronto para defender a si mesmo e a sua solidão. Mas quando abriu a porta com força, deparou-se com uma visão inesperada: um enorme urso, ferido e quase sem forças. Seu primeiro instinto foi vê-lo como uma ameaça, e seus dedos apertaram o gatilho. Mas algo nos olhos do animal o fez hesitar. Não era fúria nem selvageria, mas uma vulnerabilidade que Caio reconheceu sem querer. O urso soltou um gemido baixo e caiu pesadamente ao chão, seu peito arfando com dificuldade. Caio ficou parado, dividido entre os velhos instintos e um sentimento estranho que não conseguia nomear. Passará anos endurecendo seu coração, recusando-se a se importar com qualquer coisa ou qualquer um. E agora, bem diante dele, havia um ser quebrado, indefeso, completamente à sua mercê. Com um suspiro pesado, ele baixou a arma e saiu na chuva. O que quer que estivesse prestes a fazer mudaria sua vida de um jeito que ainda não podia imaginar. O urso era pesado, seu pelo sujo de lama e sangue enquanto Caio o arrastava para dentro da cabana. Colocou-o ao lado da lareira, onde o calor das chamas estalando no fogo contrastava com o frio e o vazio que costumavam preencher o espaço. Por um momento, apenas observou a respiração irregular do animal, perguntando-se o que o havia levado a trazer uma fera selvagem para dentro de casa. Sempre se orgulhara de sua autossuficiência, da capacidade de sobreviver sem depender de ninguém. Mas ali, diante daquela criatura ferida, sentiu um lampejo de algo que há muito tentava enterrar: responsabilidade. Um desejo genuíno de ajudar. Balançando a cabeça, afastou o pensamento e focou no que precisava fazer. Procurou suprimentos, ataduras, álcool, uma agulha e linha. Tinha alguma experiência costurando seus próprios ferimentos ao longo dos anos, uma necessidade de quem vivia no isolamento. Mas ao se ajoelhar ao lado do urso, hesitou. Não sabia por onde começar. O animal respirava com dificuldade, os olhos fechados. Por um instante, Caio pensou que talvez já fosse tarde demais. Mas então, como se sentisse sua presença, os olhos do urso se abriram, encontrando os seus. Havia uma profundidade ali, uma inteligência que o pegou desprevenido. Era como se o animal enxergasse através dele, além das muralhas que passará anos construindo. Caio engoliu em seco, suas mãos trêmulas ao começar a limpar as feridas. Enquanto trabalhava, sua mente vagou até seu próprio passado, até as escolhas que o levaram àquele momento. Um dia, ele havia sido um homem ambicioso, obcecado pelo sucesso e pelo poder. Mas em algum ponto, perdeu de vista o que realmente importava. Afastou aqueles que se importavam com ele, sacrificou relações em nome da ganância. E no fim, tudo desmoronou, deixando apenas o gosto amargo do arrependimento. Agora, ao tratar as feridas daquele urso, não pôde evitar a sensação de que aquilo era sua segunda chance. Talvez fosse uma forma de redenção, uma maneira de começar a reparar os erros do passado. Sabia que não seria fácil, que teria que enfrentar os fantasmas dos quais fugira por tanto tempo. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente: esperança. Os dias viraram semanas, e Caio caiu em uma nova rotina. Acordava cedo, checava os ferimentos do urso e depois saía para buscar comida e lenha. O animal estava se recuperando devagar, suas feridas cicatrizando, sua força voltando.
Mas a maior mudança acontecia dentro do próprio Caio. Ele se pegou conversando com o urso. Falava sobre sua vida, suas frustrações e arrependimentos. Era estranho desabafar para uma criatura que não podia respondê-lo, mas de alguma forma, parecia certo. O urso apenas o observava com aqueles olhos profundos, como se absorvesse cada palavra. E, ao longo do tempo, Caio começou a sentir algo que nunca sentirá antes, uma conexão genuína. Os moradores da cidade, que antes o viam como um pária, começaram a notar a mudança. Quando o viam caminhando pela floresta, parecendo menos amargo, murmuravam entre si. Alguns ainda desconfiavam, acreditando que um homem como ele nunca poderia mudar. Mas outros enxergavam uma possibilidade. Certo dia, ao voltar de uma caminhada para buscar suprimentos, Caio encontrou uma jovem esperando do lado de fora de sua cabana. Ela tremia de frio, o olhar assustado e suplicante. "Por favor", ela sussurrou, a voz fraca. "Meu pai, ele está doente. Não temos remédios, não temos como ir até a cidade. Ouvi dizer que você talvez pudesse ajudar." Caio ficou parado, sua mente em conflito. Por tanto tempo, ele afastara qualquer um que precisasse dele. A solidão era sua armadura. Mas algo em sua expressão o lembrou do urso. Daquela vulnerabilidade nos olhos da criatura. Olhou para a cabana, onde sabia que o urso descansava. Então tomou sua decisão. "Entre", disse em um tom rouco. Enquanto reunia os medicamentos e um pouco de comida, sentiu algo inesperado: propósito. Não apenas sobrevivência, mas um motivo real para continuar. Quando entregou os suprimentos à jovem, viu a gratidão brilhar em seu rosto. "Obrigada", ela sussurrou, os olhos marejados. Eu não sei como retribuir." Caio balançou a cabeça. "Apenas cuide do seu pai. E talvez diga às pessoas que eu não sou o monstro que pensam." Ela sorriu levemente. "Meu nome é Elisa, caso um dia resolva descer até a cidade. Assim, saberá que tem pelo menos uma pessoa que não vai virar as costas para você." Caio observou enquanto ela desaparecia entre as árvores. Ficou ali por um longo tempo, o frio da noite não o incomodando mais. Os dias seguintes passaram em silêncio, mas um silêncio diferente do que antes o assolava. Era um silêncio leve, cheio de possibilidades. O urso estava curado. Sabia que em breve teria que deixá-lo partir. O pensamento o incomodava mais do que deveria. Quando o dia chegou, ele abriu a porta da cabana e deu um passo para trás. "Você está livre", disse suavemente. O urso o encarou por um longo momento, então caminhou lentamente até a borda da floresta. Hesitou por um instante antes de desaparecer entre as sombras. Caio ficou ali, olhando para a floresta vazia. Por anos, viveu convencido de que a solidão era a única maneira de sobreviver. Mas agora, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente sozinho. Então, um som quebrou o silêncio. Uma batida na porta. Quando a abriu, encontrou Elisa parada ali, um sorriso hesitante no rosto. "A cidade precisa de alguém como você. Pense nisso." Caio olhou para a trilha que levava à cidade. Seu instinto era recuar. Mas, pela primeira vez, hesitou. Talvez fosse hora de ver o que havia do outro lado da montanha. E assim, ele deu seu primeiro passo. Os dias passaram, e a ausência do urso pesava sobre Caio mais do que ele queria admitir. O silêncio que antes era um refúgio agora parecia um vazio que ele não conseguia preencher. A floresta continuava a mesma, o vento soprava através das árvores. Os rios corriam como sempre, mas algo dentro dele havia mudado. Cada manhã, ele saía para caçar ou buscar lenha, mas seus olhos sempre vagavam para a borda da floresta, como se esperasse ver aquele enorme vulto emergindo das sombras. Mas o urso se fora. A vida selvagem não era um lugar para laços permanentes, e Caio sabia disso. Mas algo nele não conseguia simplesmente voltar à vida de antes. Uma tarde, enquanto caminhava pelas trilhas próximas à sua cabana, avistou pegadas na terra úmida. Suas sobrancelhas se franziram. Eram de um urso, grandes e pesadas, mas não eram frescas. Com o olhar atento,
Seguiu os rastros, seu coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. O rastro o levou até um pequeno vale, onde a vegetação era densa e o cheiro da mata era forte. Por um momento, sentiu-se tolo por seguir aquelas pegadas, como se estivesse esperando algum tipo de reencontro improvável. Mas então, ao longe, viu algo que o fez parar. O urso estava ali, mas não estava sozinho. Ao seu lado, duas pequenas silhuetas se moviam hesitantes. Filhotes. O choque percorreu o corpo de Caio como um raio. O urso que ele cuidara era, na verdade, uma fêmea. E agora, ela voltará para a floresta não para fugir dele, mas para cuidar dos seus filhotes. Por um longo momento, ele apenas observou. A mãe urso farejou o ar, como se soubesse que ele estava ali. Mas não se afastou. Seus olhos o encontraram por um breve instante, e Caio sentiu que algo silencioso era compartilhado entre eles. Um agradecimento. Uma despedida. Ele permaneceu ali até que a ursa e seus filhotes sumissem entre as árvores. Depois, respirou fundo e começou a caminhar de volta para sua cabana. Mas dessa vez, algo dentro dele estava diferente. Nos dias seguintes, os pensamentos de Caio foram consumidos por algo que nunca havia considerado de verdade. A floresta sempre fora seu único lar, mas agora, pela primeira vez, começou a se perguntar se poderia haver outro lugar para ele. Lembrou-se da jovem Elisa e de suas palavras. A cidade precisa de alguém como você. Pensar em voltar à cidade lhe trazia desconforto. Não era apenas o medo do julgamento, ele sabia que muitos ali nunca esqueceriam o homem que ele fora. Mas parte dele se perguntava se realmente merecia uma segunda chance. Mesmo assim, numa manhã fria, sem pensar demais, pegou alguns pertences e desceu pela trilha que levava à cidade. O caminho parecia mais longo do que lembrava. Cada passo era carregado de hesitação, mas também de curiosidade. O que encontraria ao chegar lá? Quando finalmente avistou as primeiras casas de Vale do Cedro, hesitou por um instante. As ruas eram simples, algumas pessoas caminhavam com cestos de pão e leite nas mãos, crianças corriam descalças, e o cheiro de café fresco pairava no ar. O tempo parecia ter passado sem ele. Os olhares começaram a se voltar para ele, alguns de espanto, outros de desconfiança. Ele continuou andando, ignorando os murmúrios, até que uma voz familiar o chamou. Nunca achei que te veria aqui de novo. Ele se virou e viu Henrique, o dono da mercearia local. Um homem de cabelos grisalhos e rosto severo, que no passado tivera muitas discussões com Caio sobre preços e negócios. Caio assentiu. Achei que estava na hora. Henrique o analisou por um momento antes de dar um pequeno sorriso de canto. Pois bem, vai precisar de alguma coisa? A pergunta simples pegou Caio de surpresa. Ele esperava hostilidade, talvez até ser ignorado. Mas ali estava um convite sutil, uma chance de recomeçar. Sim, disse por fim. Acho que sim. Enquanto Henrique pegava os suprimentos, mais pessoas se aproximaram, observando. Algumas sussurravam entre si, mas ninguém o mandou embora. Quando ele saiu da mercearia, sentiu que havia cruzado uma barreira invisível. Pela primeira vez em anos, não estava sozinho. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ele viu Elisa ao longe, carregando uma sacola de pão. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Então, resolveu descer a montanha afinal? Caio assentiu. Talvez seja a hora de parar de fugir. Elisa arqueou a sobrancelha. Vai ficar? Ele pensou por um momento antes de responder. Vou tentar. Ela sorriu. Isso é um começo. E, pela primeira vez em muito tempo, Caio sentiu que talvez, só talvez, estivesse pronto para um novo começo. Nos dias que se seguiram, Caio permaneceu no Vale do Cedro, tentando se acostumar à vida entre as pessoas novamente. No início, não foi fácil. Ele estava acostumado ao silêncio da montanha, onde suas únicas interações eram com a floresta e os ventos cortantes das noites frias. Agora, precisava reaprender a conversar, a lidar com olhares curiosos e julgamentos silenciosos. Muitos na cidade ainda o viam como o homem frio e implacável que havia desaparecido anos atrás.
Outros estavam dispostos a lhe dar uma chance, especialmente depois de ouvirem os rumores sobre o urso e o confronto com os caçadores. Mas confiança não se reconquistava da noite para o dia. Elisa foi a primeira a se aproximar sem hesitação. Ainda está aqui, ela disse, encontrando-o sentado no pequeno café da cidade. Por enquanto, Caio respondeu, tomando um gole de café forte. Ela sorriu. Henrique disse que você tem ajudado na mercearia. Caio deu de ombros. Trabalhar com Henrique foi uma surpresa. O velho comerciante não era um homem de palavras gentis, mas também não fazia perguntas desnecessárias. Apenas colocava o trabalho na frente de Caio e esperava que ele o fizesse direito. Era melhor assim. O que você realmente quer fazer? Elisa perguntou, observando-o atentamente. Caio ficou em silêncio por um momento. Ele ainda não tinha certeza. Mas então, sem pensar muito, respondeu: quero proteger a floresta. Elisa ergueu as sobrancelhas, como se não tivesse esperado aquela resposta. Proteger como? Caio inspirou fundo. Passei anos tirando do que a mata tinha a oferecer sem me importar. Mas agora vejo como tudo está interligado. Se ninguém cuidar dela, esses caçadores que enfrentamos vão voltar. Talvez outros ainda piores. Elisa sorriu levemente. Então, você quer ser um guardião? Caio riu, um som estranho até para ele. Acho que sim. Elisa se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Se você está falando sério, tem uma pessoa com quem precisa conversar. O delegado da cidade, Afonso, está tentando organizar um grupo para patrulhar a floresta contra caçadores ilegais. Mas ninguém por aqui conhece a mata tão bem quanto você. Caio hesitou. Ele sabia que enfrentar caçadores era um risco. Mas ao mesmo tempo, proteger aquele pedaço de terra que agora considerava seu lar parecia o único caminho a seguir. Me leve até ele, disse por fim. Afonso era um homem robusto, de expressão cansada, como alguém que já vira o pior da humanidade, mas ainda insistia em lutar. Quando Elisa o apresentou a Caio, o delegado cruzou os braços e o observou com um olhar crítico. Então, você quer ajudar a proteger a floresta? Caio assentiu. Afonso bufou. Sabe, durante anos, você não se importou com essa cidade, nem com as pessoas daqui. Agora, aparece dizendo que quer protegê-la? Caio sustentou o olhar do delegado. Eu sei o que as pessoas pensam sobre mim. Sei que levei muito tempo para perceber o que realmente importa. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses anos na montanha, é que ninguém sobrevive sozinho. O delegado ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu devagar. Muito bem. Temos um grupo pequeno, mas determinado, que patrulha a região. Mas eles não conhecem os caminhos da floresta como você. Se estiver disposto a ensinar, talvez possamos usar sua ajuda. Estou, Caio respondeu sem hesitar. Afonso estreitou os olhos, ainda desconfiado, mas estendeu a mão. Então, bem-vindo à patrulha. Caio apertou sua mão com firmeza. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que fazia parte de algo maior do que sua própria sobrevivência. Nos dias seguintes, ele começou a treinar o grupo, ensinando-os a rastrear pegadas, a identificar sinais de armadilhas e a se mover pela mata sem serem detectados. No início, os homens estavam céticos, mas logo perceberam que ninguém conhecia a floresta melhor do que Caio. Cada trilha, cada caverna escondida, cada ponto onde os animais bebiam água, ele sabia onde tudo estava. E, com o tempo, até aqueles que antes duvidavam dele começaram a respeitá-lo. Mas Caio sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar seu maior teste. Os caçadores voltariam. E dessa vez, ele estaria esperando por eles. O retorno dos caçadores era inevitável. Caio sabia disso. A floresta era vasta, cheia de recursos, e homens movidos pela ganância não desistiam facilmente. Afonso reforçou as patrulhas, e com a ajuda de Caio, a equipe começou a mapear as áreas mais vulneráveis da mata. Nos primeiros meses, encontraram apenas armadilhas abandonadas, rastros de movimentação e sinais de caça ilegal. Mas então, as coisas mudaram. Numa manhã fria, um dos patrulheiros,
Mateus chegou ao posto com o rosto pálido e o peito arfante. Pegadas novas, ele disse entre respirações. Muitas. E recentes. Caio trocou um olhar com Afonso. Estavam esperando por isso. Onde? Perguntou Caio, já pegando sua mochila. Mateus apontou para o sul, uma área mais afastada da floresta, onde o terreno era acidentado e poucos moradores iam. Temos que ir agora, disse Afonso. Caio e os outros homens seguiram rapidamente. O silêncio entre as árvores era opressor, como se a própria mata soubesse que algo perigoso estava prestes a acontecer. Após uma hora de caminhada, encontraram o primeiro sinal, uma fogueira recém-apagada, marcas de botas no solo. Eles não estão longe, murmurou Caio. Afonso ergueu o punho, sinalizando para o grupo se espalhar. Moviam-se silenciosamente, observando cada detalhe. Caio notou algo brilhando na terra, um cartucho de espingarda descartado. Então, ouviu-se um som que fez seu sangue gelar. Um disparo. Todos congelaram por um instante antes de se moverem rapidamente na direção do tiro. Caio foi o primeiro a chegar a uma pequena clareira, e o que viu fez sua raiva ferver. Um dos caçadores, um homem alto e de barba desgrenhada, segurava uma espingarda, apontada para algo no chão. Próximo a ele, outro homem mexia em uma armadilha pesada. E ali, caído e ferido, estava um filhote de urso. Caio sentiu um nó apertar em sua garganta. Seu olhar se fixou no pequeno animal, que se debatia, preso na armadilha. O instinto de sua mãe, a ursa que ele salvara, não o deixará longe. Ela confiava naquela floresta, e agora seus filhotes estavam em perigo. O ódio queimou no peito de Caio. Larguem as armas. Afonso gritou, surgindo com os outros patrulheiros, apontando suas espingardas para os caçadores. Os homens se viraram, pegos de surpresa, mas um deles reagiu rápido demais. Levantou sua arma, mirando diretamente em Afonso. Caio não pensou. Com um movimento rápido, agarrou um pedaço de madeira do chão e o arremessou com toda a força no braço do caçador. O impacto fez a arma disparar para cima, errando o alvo. A confusão tomou conta do momento. O segundo caçador tentou correr, mas Mateus o derrubou no chão. Afonso desarmou o homem que havia atirado, e em poucos minutos, ambos estavam algemados. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo gemido baixo do filhote ferido. Caio se ajoelhou ao lado do pequeno animal e viu o medo em seus olhos. Ele se lembrava daquele olhar, o mesmo que viu quando a mãe ursa apareceu ferida em sua porta meses atrás. Vai ficar tudo bem, ele murmurou, trabalhando rapidamente para soltar a armadilha. O filhote se contorceu, mas logo estava livre. E então, veio um som que fez a espinha de Caio se arrepiar. Um rugido profundo ecoou pela mata. Os homens pararam, trocando olhares tensos. A mãe havia chegado. Ela surgiu entre as árvores como uma sombra gigante, seu pelo arrepiado, os olhos selvagens fixos nos humanos ao redor de seu filhote. Caio ergueu as mãos devagar, tentando mostrar que não era uma ameaça. Está tudo bem, sussurrou. A ursa farejou o ar, seus olhos pousando sobre Caio. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Era como se ela o reconhecesse. Então, devagar, ela se aproximou do filhote. Cheirou, verificou seus ferimentos e, em seguida, lançou um último olhar para Caio antes de desaparecer novamente na floresta, levando sua cria consigo. Afonso soltou um suspiro pesado. Isso foi intenso. Caio não respondeu de imediato. Sentia o coração batendo forte, não de medo, mas de algo mais profundo. Ele havia protegido o que realmente importava. E, dessa vez, não estava sozinho. Os caçadores foram levados para a delegacia de Vale do Cedro. Com as evidências coletadas, Afonso garantiu que não escapariam tão fácil da justiça. Mas Caio sabia que não bastava prender alguns homens. Se quisesse proteger a floresta de verdade, precisaria fazer mais. Nos dias seguintes, ele trabalhou com a patrulha para fortalecer a segurança da mata. Armadilhas foram removidas, rotas de patrulha foram reorganizadas,
e moradores começaram a ser treinados para reconhecer sinais de caça ilegal. Pela primeira vez, ele não apenas sobrevivia, ele lutava por algo maior. Elisa e Henrique acompanharam de perto essa mudança. O homem que antes afastava tudo e todos agora se tornava parte essencial da comunidade. Uma tarde, enquanto Caio ajudava a reforçar uma cerca perto da trilha principal, Elisa apareceu, segurando um pequeno envelope. Você tem correspondência. Caio arqueou a sobrancelha. Eu nem tenho endereço. Elisa riu. Agora tem. Ele pegou o envelope e o abriu com cuidado. Era um documento oficial da prefeitura. Prezado Sr. Caio Ramírez, gostaríamos de formalizar sua posição como guardião da floresta de Vale do Cedro. Sua experiência e dedicação serão essenciais para preservar nossa terra. Caio leu as palavras várias vezes, tentando processá-las. Ele nunca pediu por isso. Nunca imaginou que algo assim aconteceria. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que esse era o seu lugar. Então, o que acha? Elisa perguntou, observando. Caio guardou o papel no bolso. Acho que já era hora. O tempo passou, e Vale do Cedro mudou. Não de forma dramática, mas com pequenos gestos que tornaram a comunidade mais forte. Caio assumiu seu papel como guardião da floresta, monitorando a mata, ajudando a preservar os rios, ensinando os mais jovens a respeitar a natureza. Onde antes havia medo e isolamento, agora havia respeito e propósito. Os caçadores nunca mais voltaram. A floresta, antes ameaçada, começou a se recuperar. Os ursos, os veados, as aves todos encontraram refúgio novamente. De tempos em tempos, Caio subia a montanha, seguindo as antigas trilhas que conhecia tão bem. E em algumas manhãs, avistava uma sombra grande se movendo entre as árvores. A ursa. Eles nunca se aproximavam. Mas sempre que seus olhos se encontravam, Caio sabia que havia uma compreensão silenciosa entre eles. Ambos haviam mudado. Ambos haviam sobrevivido. E ambos, finalmente, encontraram um lar. Fim da história.